tudo bom? Como eu tinha prometido, nesse vídeo eu vou falar exclusivamente sobre Dead Demons of Destruction, que é o próximo lançamento da JBC aqui no Brasil. Um dos próximos lançamentos da JBC, né? Afinal de contas, a gente ainda tem mais um lançamento do Inio Asano antes do Dead Demons, provavelmente, que é o What a Wonderful World. Não é o primeiro lançamento do Inio Asano no Brasil, a gente já tem o Nijigahara Holograph, tem Solanin e também tem o Boa Noite Pum Pum, que a JBC lançou completo aqui no Brasil. E se Dead Demons chegar pelo que veio o Boa Noite Pum Pum, a mesma qualidade de impressão e tudo mais, olha, já deixo aqui recomendado a compra. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre a obra e vocês vão ver o porquê que eu acho que Dead Demons é uma obra bem superior a Pum Pum. Bom, Dead Demons começou a ser serializado em abril de 2014 e ganhou seu primeiro volume Tanko, este daqui, em setembro de 2014. Ela é semestral nos Tankos, então a gente tem 2 volumes por ano. Atualmente no Japão acabou de sair o 10º volume, em dezembro de 2020, e provavelmente lá para junho a gente já vai ter o nosso 11º volume, ainda está em andamento no Japão. Essas edições que eu tenho aqui são da Viz Media. Ela é uma edição um pouquinho especial, não sei se vai dar para ver, mas o título do quadrinho, ele é um verniz transparente, então quando você vê as capas do mangá, eles são ilustrações muito bonitas das personagens e todas elas seguem esse padrão da ilustração e do verniz em cima da capa com o título. A edição japonesa eu não tenho certeza se segue esse padrão, mas provavelmente é alguma coisa parecida. Eu conheci esse quadrinho em 2019, mais ou menos, quando ele foi indicado a ganhar o prêmio Eisner de quadrinho, melhor edição internacional nos Estados Unidos. Eu sempre acompanho as indicações do Eisner, porque ele sempre tem ótimos quadrinhos lá, e esse daqui me chamou a atenção pela participação lá. Eu não conhecia ainda a Pum Pum, nem nada. Aqui no Brasil eu acho que tinha Solanin, tinha o Nijigahara Holograph, porém eu não tinha lido. Até hoje eu não li o Solanin, porque o volume 1 é impossível de encontrar. E essa Dead Demons foi a minha primeira leitura do Inio Asano, que logo que eu vi a indicação, vi essa capa, entendi um pouco do como é que era o enredo, eu já fui logo correr atrás e primeira promoção na Amazon eu já peguei esse mangá para ler. Esse ano de 2021, inclusive o Asano ganhou um prêmio de melhor quadrinho no Shogakukan Awards, se não me engano, com Dead Demons. Então, mesmo depois de tanto tempo, mais de 6 anos de publicação contínua, ele continua bastante relevante, especialmente nos dias de hoje. Em Dead Demons, a gente acompanha essas 2 adolescentes aqui, que elas estão terminando a vida escolar, é a Kadode e a Uran. E elas vivem num mundo em que 3 anos antes, alienígenas, uma nave gigantesca alienígena chegou na Terra, não invadiu, chegou na Terra, pousou em cima de algumas cidades, aconteceu caos e destruição, o que não é bem explicado aqui, né? Que causa de destruição foi essa, se foi ataques, se foi um bombardeio, simplesmente destruição ocorreu. E 3 anos depois, a nave está estacionada em cima de uma grande cidade, onde a destruição parou de ocorrer. Ao meu ver, só essa introdução já traz muito do que meio que ocorreu por debaixo dos panos nessa invasão alienígena, porque 3 anos depois a nave continuou estática e nada foi destruído, invadido, etc. Né?
E isso levanta vários questionamentos que são abordados o tempo todo na obra, mas não é de um jeito ruim. Ele não é, ela não é uma obra que a gente pode falar que ela é panfletagem política. Inclusive é o contrário. Essa obra ela é magnífica em como ela traz o pensamento e o questionamento para as pessoas, ao invés de simplesmente trazer conclusões. E isso, para mim, é uma das maiores qualidades de Dead Demons. Trazer questionamentos ao invés de conclusões. Logo nos primeiros volumes, a gente já verifica que o foco desse quadrinho não é a invasão alienígena, não são os alienígenas, e sim a vida do cotidiano dessas pessoas. Porque existe essa ameaça pairando a cidade e o planeta inteiro preocupado, afinal de contas são aliens, ninguém consegue se comunicar com essas coisas que estão aí no mundo, e tem uma nave gigantesca ali em cima que ninguém sabe se existe uma arma de destruição em massa dentro dessa nave alienígena, se eles estão preparando terreno para uma invasão posterior, se estão fazendo somente pesquisa, ou se eles querem fazer amizade ou estão pedindo ajuda. Então, no começo do quadrinho, esses primeiros volumes aqui, você fica sempre nessa de entender a sociedade e acompanhar a vida delas. Que esse problema mudou como a sociedade se comporta. Então, existem seitas pró-alienígenas, existem protestos contra a guerra, né, porque há uma incursão militar para proteger a Terra dessa nave gigantesca, e muito dinheiro está sendo investido no militarismo, né, sendo que os aliens nunca invadiram, 3 anos passaram, não houve invasão. Porém, as coisas começam a mudar um pouco o status quo das coisas começam a mudar, aqui mais pro miolo, aqui volume 5, 6, onde há uma mudança um pouco do ponto de vista do autor. Ele sai um pouquinho das meninas, mantém, lógico, nas meninas o foco, elas são as protagonistas, porém, a gente começa a ver um pouco do ponto de vista dos aliens. Não é explicado exatamente o que acontece entre os aliens, mas aparece ali um ou outro que a gente começa a acompanhar e ver o que está acontecendo, e a gente vê que nada é aquilo que está sendo falado. Para não falar que não é nada, na introdução a gente vê muito do que é o trabalho da mídia em cima desse problema. Então existe uma crise gigantesca, porém, como a informação chega nas pessoas, muda de canal para canal. E o Asano traz isso com uma maestria. Jornais que são extremamente sensacionalistas, programas de TV que falam sobre apocalipse e outros jornais, vídeos e etc. que falam para as pessoas que o mundo está acabando, que se não houvesse a intervenção do governo em cima do que está acontecendo aí na cidade, o planeta já teria sido destruído, e ao mesmo tempo outras pessoas que querem tentar mostrar uma outra verdade, que existem aliens entre nós que já vivem normalmente, alguns desses são tidos como loucos, até o momento em que a gente conhece um alien. Isso vai fazer parte, eu não vou falar aqui que é spoiler, mas também um alien vai começar a interagir com as nossas protagonistas, e é muito interessante, porque são outros pontos de vista, né? E o Neil Asano traz isso de uma forma muito, muito boa aqui pra gente. Isso, uma vez que a gente conhece outros pontos de vista, a gente começa a questionar todos os pontos de vista, porque cada um tem a sua própria verdade, e os meios de comunicação são exatamente isso, né? A propagação de verdades. Agora, qual que é a verdade verdadeira? Aí somente a de quem está ali vivendo aquelas situações. Um ponto muito legal é que assim, o Inio Asano sempre trabalhou muito bem os dramas humanos. E aqui em Dead Demons não é diferente. Principalmente a relação da Kadore e da Oran são relações muito complicadas.
A mãe da Kadode, ela é uma religiosa maluca. Eu não diria que é uma religião, mas ela é uma pessoa que foi extremamente influenciada de forma negativa por esse lance da invasão alienígena. Ela acredita numa doença que vai matar a humanidade, e ela é como se fosse uma religiosa da doença alienígena. Então, tudo na vida dela gira em torno de doença, que ela está sob risco de morte iminente, e ela é só uma adolescente que quer ir para a escola, quer estudar e viver com as amigas, enquanto a vida rola do lado de fora, né? A mãe dela é paranoica, fechada, e ela vive nesse ambiente difícil de comunicar, difícil de lidar, e não dá pra gente questionar ou criticar muitas das ações da Kadode dentro do quadrinho, que em dado momento ela resolve dar uma guinada na vida, e só lendo para ver o quão interessante isso é. Outra personagem que eu queria falar bastante é da Oran, essa menina com a baba na boca. Eu cheguei a ver na internet entrevistas com o Asano do porquê que ele colocava isso, e não existe motivo, ele coloca porque ele quer. E é muito legal, ela tem um irmão, que não está bem explicado se é irmão de sangue ou irmão de convivência, mas o cara, ele é um geekzão, vive, né, o dia inteiro no computador procurando notícias sobre os alienígenas e teorias e etc. E é muito legal porque ele tem um bom conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo, porém ele é tão esquisito que ele é o típico maluco das nossas histórias, ou aquele maluco do bairro que a gente conhece. E é bem legal. E ela é extremamente doida também. Ela é extremamente impulsiva para fora e faz o que dá na telha, sai gritando com todo mundo a toda hora. E ela é a protagonista das cenas mais engraçadas do quadrinho, gritando bêbada em um bar com um assalariado qualquer que ela encontra lá e começa a xingar, e chama o outro com cara de porco na cara dele, enquanto elas estão fazendo ali uma confraternização com as amigas. Enfim, por essas e outras, Dead Demons of Destruction, para mim, é uma das melhores coisas que a JBC anunciou dentro dos anúncios recentes dela. Então eu recomendo demais a compra de Dead Demons. Essa daqui é a capa do 8º volume, que lançou recentemente nos Estados Unidos. Logo, logo o 9º volume está saindo. E o 10º volume, que é o último que saiu lá no Japão, ele já saiu com uma capa com um ET na capa. Eu achei demais. Já deu para ver para onde é que a série tá levando o protagonismo. E principalmente o questionamento de quem que são os verdadeiros demônios nessa história aqui. Da onde veio o título, Dead Demons of Destruction? Quem são os demônios da destruição? E é isso aí, gente. Tomara que vocês tenham gostado da resenha. Tentei não dar tanto spoiler. Dicas e sugestões, deixa aqui no comentário. E é isso aí. Até sábado, no próximo vídeo de leituras. Abraço, tchau, tchau.